Boa noite. Começando mais uma semana. Não importa se você é ganhador ou perdedor. Nesse mundo, tudo passa. Não é preciso ser um grande sábio para saber isso. Toda a felicidade, toda a injúria e todo sofrimento. Tudo passa. A vida é uma construção. O ano que segue o outro é uma cópia temporal, mas as suas construções é você quem faz. Nossa tristeza pelos amigos motenses, nosso parabéns para os amigos imperatrizenses. Mas tem jogo. Vai continuar. Vamos suavizar a semana. Por enquanto. Hoje vamos continuar tratando da nossa comunidade, da nossa cidade e continuar uma conversa sobre as ocupações da cidade. Como, não as ocupações essas criminosas que tem por aí, às vezes estimuladas por alguns políticos. Estou falando da ocupação, as nossas moradias, os nossos comércios, as nossas escolas. Como viver na cidade. E um dos projetos que tenta administrar esta convivência é o plano diretor. O senhor sabe, a senhora sabe, já conversamos isso, recebemos aqui vereadores, recebemos advogados, arquitetos, engenheiros. Hoje recebemos o presidente do Sindicato da Construção Civil, o popular Sinduscom Maranhão. Recebemos o presidente Fábio Naus. Fábio, seja muito bem-vindo pela primeira vez a Os Analistas. Obrigado. É sempre um prazer voltar a essa casa aqui. A Guará sempre me atendeu muito bem. Isso. E eu tenho o maior prazer em vir aqui conversar com vocês, pessoas que eu admiro. Obrigado, Fábio. Presidente, fé. Estamos juntos. Fé não, coragem, né? Mas é isso, faz parte, né, Geraldo? Faz parte. Foi uma campanha belíssima. E mostrou no final, né, o que foi a tônica do campeonato, o erro de arbitragem em cima de, né, e infelizmente compromete, né, o gol impedido aos 48, acho que não era para ser mesmo, né? Mas bola para frente que o brasileiro tá aí, né? É isso aí. Eu também sou motofogo. Você também é motense, né, Fábio? Foi uma campanha belíssima, né? A gente tem que parabenizar o trabalho aí, né? Isso é verdade. Nem sempre se ganha, mas claro. Era tido pra gente ganhar. Mas assim, vamos pra frente como você tá dizendo, a luta não para. Exatamente, foi um campeonato, tem mais por aí. Assim como vai ter outro jogo lá com o Fluminense e vamos ver se os juízes participam menos, viu? Viu? É vingança os 48 minutos. Fábio, estamos na luta para construir o nosso plano diretor da nossa capital, que já está com 3 anos de atraso. Qual que é a posição do Sinduscom, que é um dos grandes interessados em resolver as pendengas que resultam desse atraso no plano? Na verdade são mais anos do que isso, né? A gente já tem aí o uso e a ocupação do solo também que precisa ser revisto. Mas desde o primeiro momento, e quando eu assumi também o Sinduscom há 6 anos atrás, a gente sempre teve uma participação em buscar consultores, pessoas renomadas que nos dessem também esse apoio. Então o Sinduscom tem participado efetivamente das audiências, das reuniões do Concide. Nós temos um assento no Concide, assim bem como a FIEMA também tem. E a gente está participando desse processo como um todo, no afã efetivamente de termos as regras claras, de termos como é que a gente vai conseguir fazer os nossos projetos acontecerem. Não que a gente queira colocar só as nossas ideias lá. Nós queremos escutar todo mundo, mas queremos também levar proposições e ideias, porque eu não sei se vocês têm a noção, mas assim, de quando eu visito um terreno que eu compro, aí eu entregar a chave, eu levo 7 anos. Então eu preciso, em média, eu preciso efetivamente ter essa regra do jogo bem clara para que eu possa me programar, para que eu possa fazer os meus investimentos e os meus planejamentos. E essa regra tem possibilidade de ficar clara e definitiva agora? Eu acho que nós estamos num momento bom. Nesse atual estágio, nós estamos discutindo o macrozoneamento, que é o que vai dizer o que é zona rural e o que é zona urbana. Para no mais posterior,
parte que é o uso e ocupação do solo, dizer o que é que vai poder ser construído, quais os afastamentos, quais gabaritos, indústria aqui, residência aqui, comércio aqui, não é? Então, colégio. Então, a gente tem todo um planejamento, o tamanho de calçada, que vai ser no passo depois. Mas esses mapas se superpõem e nós hoje estamos na iminência de terminarmos essa primeira parte, que é o macrozoneamento. A zona rural, Geraldo, a zona rural é um fator complicador ali pelos limites ali, principalmente ali entre Raposa, Passo do Lumiar e São Luís, né? Que está praticamente ali na fronteira ali. E tem quantidade de conjuntos habitacionais perto, já ali, já no entorno, e definir isso agora depois que a cidade está praticamente loteada de empreendimentos ali naquela área ali, principalmente naquela estrada ali que vai para Ribamar, saindo ali do Araçagi, acho que é MA-04, né, Geraldo? Se eu não me engano. Eu até vejo que essa parte hoje ela não está tão... a parte que ficou mais discutida foi exatamente a do retroporto, a do porto, a parte do Porto Novo, Porto São Luís, que está sendo construído, Cajueiro. Essa da outra ponta, né, lá do Maracanã, Esse foi Cajueiro também essa que foi a maior discussão. Como a gente participou efetivo, eu acho que aqui na metropolização isso deu já uma melhorada significativa. Hoje, pelo menos, já se sabe quais são efetivamente os limites, se sabe de quem cobrar ou com quem licenciar, e eu acho que isso já anda com suas próprias pedras, determinado. A gente já sabe com quem tratar, e existem umas agências do governo do estado, a agência metropolitana, que era o Pedro Lucas, e hoje o Lívio que está lá tocando. Então a gente tem conseguido ter uma interlocução boa, e os prefeitos também a gente tem conseguido, Passo do Lumiar, Raposa, Ribamar, tem conseguido efetivamente ver aquela região. Claro que a gente sempre tem que estar olhando esses impactos, transporte, lixo, isso tudo já são políticas sociais e políticas urbanas que nós precisamos, que não é efetivamente o fim do plano diretor ou do macrozoneamento. E acaba-se, às vezes, confundindo políticas públicas com plano diretor e macrozoneamento. Ô Fábio, com relação à zona rural, a proposta que está sendo construída agora prevê uma redução da zona rural em 42%, ou seja, quase a metade, né? Segundo algumas pessoas falaram aqui. Qual é a vantagem nessa diminuição? Primeiro, eu não sei quem foram essas pessoas que falaram, mas assim, eu tenho, assim, a FIEMA, o Sinduscom, eles têm esses consultores, como eu te falei. Na minha visão, a área de rural, ou mangue, ou área protegida ali, no caso, ela tinha 20 mil metros e hoje ela vai passar a ter 21 mil metros. O que aconteceu? Não houve redução. O que eles me dizem é o seguinte, áreas que efetivamente já estão urbanizadas, já chegou lá algum investimento, ela passou efetivamente a ser zona urbana. Entendi. Mas aí, hoje, com todos esses recursos e tecnologias que nós temos, passou-se a ter uma metragem mais certa e a gente a ver onde é que é o mangue, onde é que não é, com o GPS, com os satélites, a gente tem conseguido visualizar isso. Então, foi apenas determinado onde é que é zona urbana e aonde é a zona rural. E não está havendo detrimento, não está havendo supressão de área rural, segundo os meus estudos. A gente tem visto isso, saber o que é urbano, aonde chegou o investimento público ou outros investimentos, onde você tem ruas, onde você tem asfalto, onde você tem drenagem, onde você tem colégio, posto de saúde, e aquilo passa a não ser mais uma zona rural. Seria o caso, por exemplo, ali daquele condomínio Mato Grosso? O Mato Grosso ele já não vai ser, né? Ou ele vai passar a ser uma zona... Tá aí, lá era rural, né? Que você... mas houve uma... Nessa época, se chama zona de interesse social. Certo. Então, você faz uma audiência pública, você tem todo um processo que autoriza você fazer, porque tem um interesse social. Minha Casa Minha Vida, faz parte. Minha Vida. E agora vai ficar dirimido. Você foi exatamente no ponto. No próximo, ou agora, como ele já existe, ele está ficando zona urbana.
que é realmente o que ele está sendo agora. Tem 3 mil casas construídas lá, né? Tem creche, são 3, são só 3 mil? 3 mil. Mas lá do Mato Grosso. Faz parte dos associados? Faz, todos 3. Fábio, e porque lá está um problema. Teve aquele crime horroroso que não tem nada a ver com a construção, foi uma pessoa lá, enfim, a polícia está tomando conta. Porém, o conjunto está fechado, parece que a obra está se arrastando. Isso ainda é um problema frequente na construção civil? Mas esse caso aí é um caso atípico. Na verdade, houve efetivamente esse crime bárbaro. Sim, no dia 4 de janeiro, isso. mas é ele que está fazendo com que a obra esteja parada. Nós estamos sem poder entrar por causa da perícia, do seguro, que não tem essa agilidade assim que a gente imagina. E, efetivamente, houve um problema com uma das empresas, que já tinha acontecido no passado, já foi em outubro ou setembro, e que a Caixa está em processo de colocar uma nova empresa lá. Mas a obra não estava efetivamente parada. Quando essa obra teve esse incidente lá, ela já estava com 97% Mas não executada. Não está habitada ainda. Não está habitada porque também houve muita depredação, né? A Isso. construtora principal que estava lá, o seu almoxarifado, foi queimado. Eu lembro disso. 220 casas, se eu não me engano, foram destruídas. E todas já tinham dono. Ela já tinha, mas não estava habitando. Não tinha, ainda vai haver o sorteio. O sorteio. Já houve o sorteio de outros, como Morada do Sol, que estão aí no ponto para se entregar, que já é na outra base, que é lá pro lado do Maracanã. Esse já tem as pessoas que vão morar e deve ser entregue agora nesse próximo mês. Então, essa obra está parada por isso, por esse incidente e por uma empresa que havia destratado com a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica é um trâmite normal. Você substitui, faz uma licitação, né, vamos dizer assim, para que a empresa chegue e acabe com essa parte dessa outra que saiu. Mas a gente tem que ver que durante a execução desses programas houve muitos atrasos do pagamento, não é? E que e você não tem reajuste desses preços. Então há uma dificuldade muito grande de você entregar essas obras. E agora, no começo desse ano, nós estamos tendo o mesmo problema. Nós já estamos com mais de 450 milhões atrasados no Brasil todo. E o Maranhão não é diferente. É um problema nacional e que nós estamos resolvendo junto ao governo federal. Mas isso acaba impactando, sim, no prazo de execução. Então, deixa eu ver se eu entendi. A zona rural, ela já deixou de ser rural porque os empreendimentos chegaram lá. Assim que não só empreendimentos, mas também empreendimentos, mas arruamento, e que não são só as empresas de construção Sim. que fazem, o poder público também faz, o poder público também faz escolas, faz UPAs e posto de saúde. Às vezes faz até menos do que devia, né, presidente? Pois então há toda uma reivindicação dessas melhorias chegarem. Eu, como conheço bastante aquela região, porque ando muito no Boi de Maracanã, que é uma coisa que me orgulha muito. Então, né? Aquela região ali, ela é bem habitada ali por nós, e a gente conhece bastante, a gente vê que essas áreas já houve sim investimento durante esses anos, e elas deixaram de ser rural para serem urbanas. Tá. Fazemos nossa primeira paradinha e voltamos em seguida com o presidente do Sinduscom. Estamos de volta. Conversamos daqui a pouco aqui com os amigos e já definimos melhor essas questões. Ô Fábio, só para a gente arrematar, Natanael, essa questão de zona urbana, zona rural, quando a área é tida como zona rural, ela tem alguns benefícios por ser assim. Quando ela é zona urbana, ela tem outros benefícios. A zona rural, se eu não me engano, não paga IPTU, não é isso, Fábio? Mas tem um imposto tem o territorial rural, né? O ITR, enfim. Mas quando ela deixou de ser zona rural, ou seja, não está servindo a este fim, porque já está cheia de condomínios, ela também teria direito a ser tratada com zona urbana, com esses detalhes que você falou ainda há pouco, que o poder público é obrigado a colocar transporte, escola, hospital. E isso é o que mais se vê nas discussões das audiências públicas. A partir de quem? A população, dos moradores? Dos moradores. É quando vem, a carência é grande, e vem reivindicando exatamente isso, ou condenando alguns equipamentos, falta de equipamentos públicos que deixam de ser feitos, mas isso não são nas construções legais, vamos dizer assim. Eu sempre tenho dito lá e colocado que eu acho que o grande vilão dessa coisa é
é a invasão, é a ocupação desordenada. E a resultado disso, Fábio, a gente está vendo no Rio de Janeiro o que está acontecendo, pessoas morrendo por conta disso, né? A carência é grande por moradia, no caso do Maranhão é muito maior ainda, nós temos o maior déficit habitacional e uma renda per capita bem baixa, né? Então a gente precisa estar produzindo cada vez mais moradias para tirar essas pessoas dessa condição subhumana que elas moram, às vezes em palafitas. Aqui nós conhecemos várias e está bem aqui na nossa cara, não é? Então a gente precisa lutar com seriedade contra isso, né? Para acabar com essa indústria dessa invasão, que acaba explorando essas pessoas e vendo que um programa desse habitacional, com regras claras, como eu estou dizendo, e com fomento e com subsídio, não é para a empresa o subsídio, é para os moradores, as pessoas que vão morar lá, que na maioria das vezes nunca tiveram um banheiro nas suas casas. Quando você uma entrega daquela casa faz a gente se realizar, viu? Porque você vê ali 2 quartos, são 50 metros, é pequena. Olha, não é pequena, tem 2 quartos, tem toda a infraestrutura, tem banheiro, tem cozinha. E aí você vê a felicidade e a mudança de patamar que essa família tem. E a gente luta muito por isso. E isso sim é uma nossa função como dirigente empresarial, como empresário da construção, de tentar levar também e realizar esse sonho dessas pessoas, que não é só uma utopia, é uma verdade latente. Uma outra denúncia que nós, não sei se pode chamar de denúncia, né, Natanael, é que, segundo algumas pessoas que vieram aqui no programa, disseram que estavam sendo usados mapas de 2009 para justificar algumas atitudes do zoneamento. Na verdade, a composição desse macrozoneamento ou o discorrer disso dentro do Concide, não há uma unidade, é realmente bem plural lá e todo mundo, eu também iria reclamar que esse mapa está de 2009, mas tem uma época que a prefeitura para e daquela base você faz, não dá para ficar trocando o mapa todo dia. E aí na lei você coloca que podem haver perícias ou podem haver no local, in loco, você ir para olhar efetivamente. Sim, tem alguns mapas aí que estão sendo usados que são de 2009, acho que os dos rios que cortam a cidade é um deles, e isso acaba trazendo, acho que, mais prejuízo para quem está querendo empreender do que outra coisa, porque já houve rios que não existem mais, ou já foram canalizados, ou riachos que acabaram. Então é bom, efetivamente, a gente ter o mais atual possível, mas quando você coloca, talvez, nessa lei que você pode ter uma perícia ou procurar, naquele momento de uma legalização de um empreendimento, fazer um específico para aquela área, nós vamos passar a ver o que está acontecendo efetivamente. Até porque se a gente usar o mapa de 2009, Natanael, vai ter muito mais zona rural do que hoje, né? Porque 2009 não tinha 80% dos condomínios que tem aí, né? Mas não é esse o mapa que eu acho que eles se referiram, é mais esse dos rios e riachos que são falados. Não é esse. Esse daí a gente consegue até em tempo real. Qualquer um entra pelo Google Earth aí e dá para você visualizar o tanto de coisa. Mas aí eu quero te dizer que a parte que eu defendo é que os empreendimentos das empresas que nós fazemos, desse Minha Casa Minha Vida, ele tem um concorrente muito forte, que são invasões. Em 6 meses aqui é um absurdo. A gente tem levantamentos, temos mapas, temos fotos, que você olha cada invasão que se faz aí e utilizando-se do povo para poder oferir lucros, né? No que tange a questão ambiental, Fábio, já foi construído, né, sem o balizamento do plano diretor, né, vários empreendimentos, várias invasões também crescendo. Existe um plano de recuperação ambiental porque já foi lesado nisso? É isso que eu falo para ti. Assim, não é que eu vá dizer que todas as empresas são 100%, até mesmo porque existe a indústria da invasão, mas tem 60% da construção do Maranhão está na informalidade. Mas aí eu não quero dizer que sejam esses empreendimentos, como eu acabei de falar. Nossas empresas, quando vão legalizar, elas fazem um plano de ação. Sim, tem toda uma burocracia que você faz na Secretaria de Meio Ambiente, que é dificílimo. Vocês já devem ter escutado isso. A gente passa 2 anos, 3 anos para tirar uma licença ambiental. E a gente cumpre isso nesses
empreendimentos, a gente faz estação de tratamento, a gente faz esgoto, a gente faz água, a gente faz subestação, quer dizer, a gente entrega isso tudo para o poder público. Então eu não acredito que sejam essas obras que nós executamos, as empresas que no caso são afiliadas ao Sinduscom ou que são formais, que levam a esse tipo de degradação. Agora você pode, no decorrer de uma obra, pode sim carrear o material, você tem um mangue no seu entorno e pode sim, é um acidente, um material pode cair e você faz um plano de ação e você vai lá e ajeita, mas você comunica à secretaria. Então, assim, eu acho que não há totalmente, eu vi muita discussão dizendo que a gente acaba com os rios, que a gente só pensa em oferir lucros ou quer fazer mais e mais casas em detrimento do meio ambiente, e isso não é a verdade efetivamente plena. Eu acho que assim, é sempre buscar um equilíbrio, porque a população precisa de moradia, precisa de infraestrutura e que essa infraestrutura conviva harmonicamente com o meio ambiente. Quando isso é feito de maneira ordenada, dentro das regras, é saudável. Mas o que a gente observa, eu não falo nem desses grandes empreendimentos. A gente vê pequenos condomínios, que as pessoas pegam áreas assim, sei lá, de 1.000 metros quadrados ali e fazem, tem um projeto ali, faz ali naquele programazinho de arquitetura ali, né? Coloca ali 5 casas, 6 casas de cada lado e esse esgoto vai para onde? Os caras pegam... E botam na rede de água. Bota na rede de fluvial. Exatamente. Isso aí é um grande problema e aí a gente fica como destruidor da natureza ou como não estivesse tendo esse cuidado. E isso aí é uma discussão efetivamente que me interessa bastante. Que a gente tome essas responsabilidades e que a gente vá para cima dessa indústria que eu acabei de te dizer. Da própria indústria minha, que tem 60% que está na informalidade, porque quem é formal é fiscalizado, tem que tirar todas as ações. Tem essas pessoas que são construtoras, que estão aí, que não constroem dentro dos padrões, e tem uma indústria também. É só a gente olhar quando abre alguma estrada, alguma rua, e todo lugar aí tem kitnet para alugar e tal, e vai fazendo, e aquilo vai acabando com nossos rios, e vai jogando para lá. E por que tem também essas enchentes? Por causa de muito lixo que é jogado, por uma falta de educação. Nós temos que ter uma educação muito maior de todos nós, da nossa população. A gente precisa efetivamente melhorar esse sistema. Você que já até declarou seu amor pelo Maracanã, o boi do Maracanã é o Maracanã, né, Fábio? Nosso amigo Fauzi, né, Natanael, andou muito, que é morador do Maracanã, Fábio, você sabe, andou muito chateado porque disse que teve um condomínio grande lá que matou um rio que atravessava a propriedade dele. Pois é, eu acho que a gente precisa ver isso. Eu não sei qual foi esse condomínio, mas existem condomínios grandes efetivamente lá. O rio, nesses últimos tempos, ele não está mais, ele perdeu muito o tamanho que ele tinha, tem muita sujeira. E eu não acredito que seja, porque assim, quando eu construo um empreendimento desse, a água, o resíduo dela é mais limpo do que a água que chega nas nossas casas. Uma estação de tratamento que a gente coloca, ela trata todo aquele dejeto, aquilo é tudo tratado. A pouca água que a gente devolve para ir para o rio, ela é muito bem tratada. Então, assim, ela é bem limpa e ela é monitorada. Então, assim, eu não sei, eu não posso acreditar a isso. A gente precisa saber, efetivamente, se não são também essas invasões, e aí acaba que um condomínio desse chama muito mais atenção do que as invasões. Eu posso mostrar para vocês, a gente tem muitas plantas, o tanto de invasão que tem naquela região. Um tanto de construção que tem e vai chegando, e tem umas imensidões de conjuntos lá que foram crescendo lá, que são todas ocupações. Então a gente precisa saber para onde é que foi. Depois é que o poder público vai chegando, aí bota água, aí bota luz, aí vai, mas o esgoto sempre fica para depois. E isso veio degradando muito, né? Degradou demais. Aquela área ali da General Arthur Carvalho, né, tem recebido vários condomínios. Ali por trás, ali, acho que a 50 ou a 100 metros ali, passa um rio que vem lá do Beira-Rio ali, caminhando. Ali naquela região do Beira-Rio, ele ainda é um rio ainda que as pessoas ainda tomam banho e dão uso ali. Mas quando vai chegando ali mais para o meio do Arthur Carvalho, praticamente some e dá origem àquele canal ali que tem um canal, inclusive, que foi feito ali por nós, né? Uma das nossas empresas fez aquele canal. Ali naqueles condomínios ali, tem essas estações de tratamento? Todos têm. Mas é isso que eu lhe digo, acima de 20 unidades, 24 unidades,
Todos esses condomínios têm, e todos esses prédios têm estação de tratamento. Isso foi até uma política que talvez seja errada, que cada um ter, porque para mim, né, o que está se fazendo agora, que vai se fazer agora, é ter Uma central. da região. Na central fica melhor a manutenção, porque eu entrego para o condomínio, agora o condomínio depois. É isso que eu ia te perguntar, Fábio, se a fiscalização dessa manutenção deveria ser feita pela SEMA, No caso é a BRK e a CAEMA, né, que dependendo, mas a maioria lá agora onde vocês estão citando é com a BRK. E às vezes, né, no padrão passado, você tinha uma estação de tratamento dessa que era dentro do condomínio, até para essas pessoas entrarem para dar manutenção, era diferente, então eles mudaram agora a regra. A gente tem que deixar uma entrada exclusiva para que a BRK tenha a própria chave em um portão exclusivo para que ela possa entrar e fazer as manutenções. Mas isso que eu estou dizendo, será que ela tem a condição de dar manutenção nisso tudo? Então, agora vai mudar um pouco esse sistema, será feito um maior e que aí vai ter uma equipe estruturada lá para dar. Mas isso, ressaltando, quem constrói sempre somos nós que entregamos a... Uma pergunta, quem tem a prestação de serviço melhor, a BRK depois da privatização ou a CAEMA hoje em dia? Olha, É quase um bloqueio compartilho. Nós temos uma parceria muito forte com o governo do estado, mas isso não me impede de eu ser crítico de algumas coisas. E a CAEMA, hoje, a gente considera efetivamente o nosso maior gargalo. A BRK, há 1 ano e meio atrás, eu tive uma reunião lá muito dura e muito pesada, e nossos empresários já estavam até perdendo a paciência, e ela mudou o seu sistema de nos atender. E em setembro do ano passado nós fizemos uma reunião com 70 empresários e 58 disseram que ela tinha efetivamente melhorado. Tem a rigidez, mas tem a eficiência de nos atender, porque nós temos um problema grande na aprovação de projeto até você entregar um condomínio desse. E isso é um problema muito grande, eu não vou dizer que são pessoas, né? Mas é toda uma estrutura que a CAEMA precisa melhorar sua eficiência para que a gente possa entregar com mais celeridade esses equipamentos que nós fazemos para eles e entregamos, que é o mesmo caso da SEMA, que também tínhamos muitos problemas e depois agora já se equalizou bastante. Mas também a gente está entregando clientes para eles, assim como para os bancos, que vão ficar para a vida toda, não é? 30, 40 anos vão ficar ali, eles vão faturar e o investimento é do empresário. A CAEMA é complicado, né, Nathanael? Tem gente que entra lá e faz do rabo um relho depois, diz, não, isso aqui não tem jeito não. Mas aqui tem jeito, a gente diz qual é depois do intervalo. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos Fábio Naus, que é o presidente do Sindicato das Empresas da Construção Civil. Falamos sobre plano diretor, construção e um bocado de coisa. Você falava, Fábio, ainda no primeiro bloco, das dificuldades dos repasses que as empresas vêm tendo com os projetos do governo federal. Isso começou com a Dilma ainda? Teve um grande problema no governo Dilma, né? Muitas empresas quebraram, foi em 2015, a gente passou em média 8 meses sem receber. Teve muitos condomínios e muitas obras dessas, que ainda foram contratadas em 2015, elas ainda estão em execução, exatamente por isso. O cronograma foi alongado e a gente passou, como eu já disse, uma média de 8 a 12 meses sem receber. E agora nós estamos de novo com esse problema aí, junto ao governo federal, de dotação, que a dotação do FGTS ela já era menor do que a do ano passado e houve um contingenciamento de 40%, fora alguns cortes que já houve. Então, é praticamente impossível, só para você ter uma noção, gasto 400 milhões mais ou menos por mês com a habitação no âmbito do FGTS. Nós temos uma previsão. O governo já deve estar devendo uns 450 milhões no Brasil, de janeiro para cá, e a gente tem uma previsão de haver um desembolso em abril e maio de 500 milhões, que não vai resolver o problema, e só que pasmem que a partir de junho 200 milhões
e a partir de setembro, 89 milhões. Isso seria ou será o caos. É o que está lá hoje na peça orçamentária e nós temos batalhado muito para reverter isso, porque é paralisia total da construção no Brasil todo, que é a indústria que mais emprega. E é a indústria mesmo pujante que está não tem como a gente ficar numa imprevisibilidade dessa. Nós temos empresas aí com 3 meses, de 4 meses sem receber, e um empreendimento desse, ele tem, o preço é regulado pela Caixa, é ela que coloca o preço. Então o lucro é bem baixo. A gente talvez nem tenha quase lucro, a gente está às vezes mais rodando nesse programa, né? Fazendo a bicicleta ou a roda girar. Então a gente não tem como segurar isso. Isso tem um desemprego, vai mostrar. O que eu estou falando agora, você vai ver que vai mostrar. Eu ia fazer 2 questões. A primeira é se no governo Temer não tinha sido assim. E a segunda parte é justamente essa questão do emprego, porque a construção civil é a primeira que demite, mas é a primeira que contrata sempre nos momentos de crise. E se hoje em dia existe algum planejamento de aumento do emprego, você diminuir os investimentos na construção civil é ir de encontro a isso. Nós participamos da Câmara Brasileira da Construção, nós entregamos, assim que o presidente Bolsonaro assumiu, um estudo para ele colocar no outro dia 1 milhão de empregos, que era só a retomada dessas obras que estão paradas. Eu vou até mandar para vocês, nós entregamos na sexta-feira o estudo completo de tantas obras que existem paradas no governo federal, no Brasil como um todo. É um absurdo de dinheiro desperdiçado. Hospital, creche, moradia. Tudo aí é muito, o número é assustador. E aí nós temos até por região, temos por estado. A gente fez um levantamento desse. O campeão aí são UPAs, não é o caso do Maranhão, mas o campeão aí são UPAs. Se você ver, mais de 1.000 paradas e prontas algumas delas. A gente acredita sim que pela construção você consegue modificar um cenário que nós estamos de crise, sim, consegue empregar, trazer a dignidade, e nós não estamos batalhando só para nossas empresas, era o que vocês estavam falando ainda agora. A gente entrega a moradia, mas a gente gera também emprego e renda para aquelas pessoas lá que estão morando naquele local. Uma obra dessa, a cada um emprego eu tenho mais 3 que ele é gerado, como é que se fala? Na cadeia, não é? Então, assim, a cada R$1 eu tenho 4 empregados. Então, a cada R$1.000 eu tenho 4 empregados. E é um número muito significativo. E a gente está nessa batalha aí de não vai nem contratar, beleza, não temos dinheiro para investimento, tudo bem, mas vamos honrar esses contratos que estão. Isso sobre a pergunta que você fez, no governo Temer, ele conseguiu manter sim esses pagamentos em dia, conseguiu equalizar. Olha, a gente tinha, quando houve essa crise no final do governo lá da Dilma, foi feito até um cronograma. Tinha empresa que recebia com 60 dias, tinha empresa que recebia com 90 dias e o Temer conseguiu equalizar isso, e a gente recebia em 2, 3 dias depois que estava tudo regularizado dentro do sistema da Caixa. Qual foi a resposta lá do governo Bolsonaro para essa proposta da CBIC? Nós temos tratado bastante isso, inclusive passamos a semana passada indo na Câmara e no Senado. E o presidente da Câmara e do Senado nos receberam muito bem e ficaram efetivamente de serem os padrinhos dessa causa, e me parece que terão uma reunião amanhã com o ministro Paulo Guedes para pedir esse descontingenciamento de 40%, que na verdade foi 39,8% na construção, que é uma paralisia. Quem teria 69 bilhões, você tirar para menos de 30, fica complicado, e já com obras em execução. E há de haver um aporte de 800 milhões para que pelo menos equacione o que já está contratado desde o ano passado. Alguém aqui outro dia, era alguém do ramo de construção, não me lembro quem foi, Natanael, que disse que o ministro da infraestrutura era o melhor quadro do Bolsonaro. Tu lembra disso? Lembro. Mas no caso do Paulo Guedes aí... O Paulo Guedes é que manda, Fábio? Ele manda em todos. Efetivamente ele é bem competente, o ministro da infraestrutura, mas só que nós somos mais ligados a esse programa habitacional, ao MDR. Isso foi um outro problema que nós tivemos.
que era o Ministério, agora é o Ministério do Desenvolvimento Regional, Exato. que absorveu as cidades. Aham. Você levou o Ministério para dentro desse Ministério, mas não levou o dinheiro. Então, logo em janeiro, nós tivemos um problema de dotação, que nós passamos quase um mês para esse dinheiro vir. Só para você ver dificuldades que a gente passa para poder estar levando essa moradia. A gente passou quase o mês todo para poder levar também o dinheiro para essa secretaria, que era o Ministério das Cidades, que é o que coordena o Minha Casa Minha Vida. O problema é que o Tchutchuca só tem olhos para a Previdência agora. Depois da Previdência que ele vai, né? Mas tu não chama o homem de Tchutchuca, rapaz, que ele ficou zangado. E a esperança, Fábio, como é que vocês estão pensando mas em aí, viver lá? a gente sempre é o incentivador, por isso esse assunto que vocês tocaram muito aqui hoje, que é o plano diretor, para nós é um vetor muito forte, porque a partir desse momento que eu tiver essas regras claras, claro que eu vou começar a construir mais, eu vou começar a empregar mais, eu vou ter uma previsibilidade. Então esse é um dos fatores, essa chegada de novos investimentos aqui, como o caso do novo porto, é realmente uma oportunidade grande. Uma última pergunta sobre o plano diretor. E a Avenida Litorânea, principalmente no que tem aqueles prédios das dunas ali, tem questões na justiça até hoje, como é que está isso aí no plano diretor, Fábio? Que bom que você está me perguntando isso hoje, porque a próxima e última votação dentro do Conselho é exatamente este mapa aí da litorânea. A gente não tem hoje ainda a posição, vai ser votado, são 31 votos, né? E aí a gente ainda vai ver qual é a situação que vai ficar. Mas eu lhe digo aqui hoje, como líder dessa classe empresarial, que não nos atende a proposta que está lá. A gente vai tentar efetivamente mudar. Não, são muitas coisas, é como se você não pudesse fazer nada lá, né? A gente precisa nem ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas é preciso. E a gente acha que talvez essa perícia que a gente está falando, talvez essa ida lá em loco, na regularização de qualquer empreendimento, fosse uma melhor solução para esse momento. Porque há de se dirimir muitos casos e é muito conflitante, e isso não é um consenso e é muito conflitante. Então a gente vai ter um embate aí grande agora na próxima quarta-feira, né? Que vai ser o dia da última audiência, não, já é reunião do Conselho para decidir esse pacote que vai para o prefeito, para que ele mande para a Câmara. O bicho vai pegar e a cobra vai fumar, grandão. Mas, Fábio, olha, muito assunto, não dá para conversar tudo, porque afinal de contas é um grande gerador de emprego, movimenta o mercado da construção civil, comércio, transporte e tudo. Mas a gente sempre termina aqui de uma maneira mais suave. Nós temos uma brincadeirinha aqui chamada bloqueia ou compartilha. Lá vai. Eu sei que você gosta das redes sociais, então já entendeu, né? Bora ver o que você acha desses caboclos que eu coloquei aí, que nós colocamos aí pra você ver. Bota o primeiro. Tá aí o prefeiturável, forte, Eduardo Braide, bloqueia ou compartilha? Compartilho. O Eduardo é um político jovem, a gente tem que conversar, eu converso bastante com ele, tenho uma amizade pessoal, apesar de não ter votado nele na última eleição. Isso aí é bem claro em mim, assim, mas ele é um jovem. Nesse começo do mandato aí, com todas essas angústias, tem nos atendido, não só ele, como alguns parlamentares, mas ele tem um grande futuro, é uma pessoa que tem um ideal e que precisa apenas se articular melhor, né, na minha visão, mas eu compartilho, eu acho ele uma excelente pessoa. Beleza. Segundo nome? Aí, ó, o deputado federal Edilásio Júnior, que andou falando umas coisas meio duras esses dias. Né? O Edilásio, eu também vou lhe dizer, tenho alguns amigos que são muito amigos dele, o conheço pouco, mas também nesse início do mandato se colocou à disposição. Eu tenho trocado muitas mensagens, tenho conversado com ele e ele tem nos ajudado nessas angústias, né, nessas amarguras que nós estamos aí com o pleito da construção. Quanto à sua parte política, como eu não sou político, não tenho grupo, nem esse, nem aquele, acho uma excelente pessoa também, não tenho nada contra, compartilho também. Rapaz, se Fábio Naúz não for político, Natanael, eu não conheço nenhum político, mas esse é assunto para o próximo. E o que você já viu o projeto do cais do portuário lá na Península? O que você achou dele, Fábio? Já vi as discussões que houve esse final de semana.
Eu acho que a gente precisa olhar ele melhor, mas é sim um avanço para nós. O que eu vi de primeiras informações é que ele funcionará efetivamente como um terminal, né, de passageiros, para melhorar essa ida, inclusive para Alcântara. Hoje nós tivemos o ministro aí falando sobre esse projeto de Alcântara, e só funcionará na maré baixa. Na maré alta continuará o cais do porto. Então a gente precisa ter mais dados, mais detalhes, para que a gente faça uma ideia de valor. Mas eu, na minha primeira função, sou a favor, sim. Pronto. Você mora na Península? Não, claro que não. Moro lá no Recanto Vinhais. Tá certo. Tem mais um nome. Vamos ver. Terceiro. Tá aí, ó, o presidente da agência de mobilidade, nosso amigo Laurence Melo. Laurence é um amigo meu, claro que eu compartilho. Ele tem essa árdua função aí, tá na metropolitana, né? Tá comandando aí a litorânea, são obras importantes, estruturantes. É uma pessoa humilde, é um delegado que veio, mas é muito humilde. Eu compartilho efetivamente, sou fã dele por essa humildade que ele tem, pela forma dele se expressar, de receber as pessoas. E ele pegou uma função ali que talvez não fosse efetiva da carreira que toda que ele desenvolveu, mas eu acho que ele abraçou com boas ideias e com bons assessores e tem feito um excelente trabalho. Tudo bem, para finalizar, temos mais um. Aí, ó, Cleiton Noleto, nosso secretário de infraestrutura. Aí vai até aparecer que foi combinado, né? Mas assim, eu tenho uma admiração por Cleiton, compartilho, claro. Eu conheço o Cleiton porque eu sempre militei muito em Imperatriz. Eu trabalho lá há 20 anos, eu já o conhecia. E quando ele veio para cá, que era um nobre desconhecido, eu fui um dos primeiros que cheguei a acreditar, porque acredito no potencial dele, sei da boa vontade dele. É outra pessoa que a gente pode dizer assim, não sabia o que mas tem sido um bom gestor, tem seriedade, tem bons propósitos. É claro que precisa melhorar em algumas coisas. Eu tenho muitas conversas com ele, praticamente todo mês eu converso, e ele atende também todas as nossas empresas, mas eu vejo a seriedade e a vontade de fazer o melhor. Então eu acho que Cleiton, ele tem realmente um futuro também brilhante. É uma pessoa muito estudiosa, que vai atrás das pessoas que têm mais conhecimento do que ele, para que ele tome suas decisões. E sei da dificuldade que é uma secretaria dessa de infraestrutura, mas a gente quer parabenizar o trabalho dele, e até mesmo porque ele é um grande parceiro dessas empresas. 85% das nossas empresas estão nas obras públicas, e a gente convive quase que diariamente. Muito bem. Secretaria. Sabe o que eu me lembrei agora? Do advogado do diabo, lembra desse? Não. Que tinha um vozeirão belíssimo que dizia: Presidente Fábio Naus, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. A gente tem que voltar para falar de muitos projetos, encerrar com uma palavra de ânimo, sim. Eu falei aqui de algumas dificuldades, de alguns gargalos, mas a gente tem sim sempre essa palavra de otimismo. A gente está sempre fomentando a nossa cadeia, que é a maior indústria do Maranhão, e a gente é otimista por convicção, e estamos lá no prédio da FIEMA, no 3º andar. Se você precisar de alguma coisa, nós estamos lá para atendê-los. Você também, viu? Muito otimismo. Claro, sempre, né? Cabeça erguida sempre. Tem que andar para frente, né? Tudo bem. Parabéns pela campanha do Moto. Eu virei motense no sábado. Você sabe disso. Eu e a Amandinha. Grande abraço a todos. Você da Rua de Santana, meu amigo Armandinho, Margarete. Coragem, porque não é mole. É isso aí. Até amanhã.